Olá, meu nome é Renata Squarzoni, sou médica veterinária e criadora de Cavalier King Charles Spaniel há mais de 20 anos, proprietária do canil Lily's Cavaliers, e vim conversar com vocês hoje sobre os 10 desafios do Cavalier na terceira idade. Ontem, quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, meu marido chegou e eu contei pra ele, falei, agora eu vou fazer o vídeo sobre os 10 desafios do Cavalier na terceira idade. Nós temos a Maria Joana em casa, que mês que vem já completa 9 anos de idade, né? E ele falou assim, 10 desafios? Não, tem muito mais do que 10 desafios, não é possível só 10. Então, a partir de quando que a gente considera que o seu Cavalier está ficando idoso? Isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Então, por exemplo, tem cães que com 7 anos já começam a apresentar alguns sinais de que estão envelhecendo. Tem cães que com 9 anos ainda estão super atléticos. Então isso é muito individual, é que nem a mesma coisa com humanos. Algumas pessoas com 60 anos estão fazendo esportes e tendo uma vida super ativa, enquanto outros com 60 anos já estão mais caidinhos, já mais inativos. Então, com os Cavaliers é a mesma coisa, muito variável. Mas, em geral, a partir dos 7 anos, eles já começam a apresentar, alguns já apresentam alguns pelinhos brancos no rosto, né? E eles já vão mudando um pouquinho o comportamento. Então, como a gente falou no último vídeo sobre os 10 desafios do primeiro ano do Cavalier, entre o segundo ano e o sétimo, né, de 2 a 7 anos de idade, é o período em que o Cavalier está no seu auge, em relação à aparência, em relação à saúde, a temperamento. Geralmente são os cães assim, já pararam de dar trabalho da adolescência, da infância, né? Eles estão lindos, educados e acompanham a gente em todos os lugares, tudo de bom. Então não é uma fase que eu vou fazer algum vídeo sobre desafios, porque realmente os desafios são muito poucos. É uma fase muito gostosa. A partir dos 7, 8 anos de idade, eles já começam a apresentar alguns sinais, né, da idade. Então a gente vai conversar sobre eles. O primeiro é a gula. Não, eu não estou aqui falando dos 7 pecados capitais, mas alguns estão presentes na senilidade do Cavalier, tá? Então, a gula é o principal. Então, sabe toda aquela dificuldade que você teve no primeiro ano para fazer o seu filhote comer? Sabe tudo aquilo que você tentou fazer ele comer durante o primeiro ano de vida dele? Ele vai querer comer agora, depois dos 7, 8 anos de idade. A maioria fica extremamente gulosa. São máquinas de engolir coisas, aspiradores de pó. Mas se você vai fazendo comida, deixar alguma coisa cair no chão, não dá tempo nem de olhar para ver o que caiu, porque o Cavalier já comeu. Então eles ficam extremamente gulosos. A gente precisa tomar muito cuidado para não deixar eles engordarem. Muito, muito, muito cuidado com a obesidade. Se você, até a idade adulta do seu Cavalier, não conseguiu resistir àqueles olhos lindos, redondos, castanhos, pedintes, quando você está almoçando ou jantando, e foi acostumando ele a dar algumas coisinhas na mesa, agora ele não vai pedir, ele vai exigir. O Cavalier idoso, ele não pede comida, ele exige comida, né? Ele exige bravo, assim. Então, cuidado com essa tentação, porque eles estão velhos, estão pedindo a comida e tem uma facilidade muito grande para ficarem obesos. Isso vai ser ruim por vários motivos que eu vou explicar nos próximos desafios. Então, cuidado, conscientizem todos na casa, sempre tem aquele que tem dó, que dá um pouquinho, dá um pedacinho. Aqui em casa era assim, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Eu que vou e falo para não dar. Meu marido acostumou a Maria Joana assim, a comer algumas coisinhas na mesa, e até que ela teve
não sei se vocês viram as minhas postagens no Instagram, mas ela teve em julho desse ano uma hérnia de cervical, de coluna cervical, que quase que precisou de cirurgia. Graças a Deus não precisou, mas a partir daí, vendo todo o sofrimento dela, ela teve muita dor por um período. Aí todos na casa perceberam que a gente precisava se conscientizar e fazer com que ela emagrecesse, né? Então a gente parou. No começo é difícil porque ela não entendia por que a gente não dava nada para ela mais na mesa, mas teve que ser uma coisa meio radical. E agora ela acostumou e ela já sabe que não tem mais nada, que ela não vai ganhar mais nada. Então ela parou de pedir. Então no começo a gente tem que ser mais consistente e dói o coração, mas é pro bem deles, né? E aí a gente fez uma mega dieta na Maria Joana e agora ela tá ótima, tá sem dor, sem medicação, tá ótima. E num peso super ótimo. Então é difícil, mas dá pra fazer. O Cavalier, ele não aceita muito mudanças, principalmente um Cavalier idoso, né? Mas se a gente for consistente, a gente consegue mudar um hábito, tá? Bom, segundo desafio é a teimosia. Eles são muito teimosos. Eles já são teimosos antes da senilidade, né? Antes de ficarem idosos. Depois, é um poço de teimosia. Eu vou contar uma história para vocês da Amanda. A Amanda foi a primeira Cavalier que nasceu aqui no Lilis, era uma fêmea tricolor, foi a primeira reprodutora, né, nascida em solo brasileiro, e ela ficou comigo até o fim da vida, até os 14 anos, e ela foi um exemplo de teimosia. Então, eu vou contar o que ela fazia comigo. Foi reprodutora, foi uma excelente reprodutora, super mãezona, super avó. Eu considerava ela a super nanny no canil, porque ela gostava de ver todos os filhotes, mesmo depois de aposentada. Ela fazia questão de todo dia visitar todos os ninhos, né, todos os filhotes, cheirava todos, lambia todos, tipo, como se ela estivesse supervisionando se estava tudo bem, se as mães estavam fazendo o trabalho certinho no canil, uma fofa. E ela ficou comigo durante 14 anos. A Amanda, ela era muito teimosa. A Amanda é a avó da Maria Joana, que hoje tá aqui comigo, né? A Amanda era muito teimosa, talvez a Cavalier mais teimosa que eu já tive na vida. Ela não gostava de sair pro quintal para fazer xixi na grama, para fazer as necessidades. Eu abria a porta, mandava ela sair várias vezes por dia, ela ficava sentada olhando pra minha cara dentro de casa. Aí eu mandava, ela não saía, eu pegava ela na marra, punha pra fora, fechava a porta, aí ela ia. Fazia as necessidades, voltava, cavava a porta, eu abria de volta pra ela. Então, ao longo do tempo, né, mesmo que ela ficasse empacada, que não saísse, eu abaixava, pegava ela e arrastava, punha pra fora, né, pra ela poder fazer as necessidades fora. Até que eu engravidei. Quando eu engravidei, e já estava no final da gestação, a minha barriga começou a pesar muito, eu não sei como, mas a Amanda sabia que eu não conseguia abaixar mais pra pegar ela no colo. Então eu abria a porta e ela não saía. Olhava pra minha cara, tipo, eu sei que você não consegue me pegar, eu não vou sair. E eu ficava brava, Amanda, sai, Amanda, sai, Amanda. E ela, nada. Durante o final da minha gestação, eu não consegui tirar ela pra fazer as necessidades no quintal, porque ela sabia que eu não conseguia pegar ela no colo pra arrastar. Depois que eu tive a Beatriz, né, minha primeira filha, que isso foi na primeira gestação, e eu conseguia abaixar de novo, aí ela ia, não precisava abaixar para pegar. Falava, Amanda, vai, ela ia, porque ela sabia que eu ia conseguir pegar. Engravidei de novo, pois ela fez isso de novo no final da gestação. No final da gestação, ela não queria saber de sair, ela sabia que eu não conseguia pegar ela no colo, e ela não saía. Olha, foi assim, uma coisa enlouquecedora. Mas só contei esse caos todo só para dar um exemplo de quão teimoso um Cavalier pode ser.
Eles decidem, por exemplo, no passeio, eles decidem que não querem mais andar e acabou, eles não vão mais andar, você tem que carregar no colo. E a gente carrega porque a gente não sabe se tá sentindo alguma dor, se tem alguma dor articular, ou se é pura teimosia, e a gente carrega. Então eles meio que mandam na gente, eles dominam a gente. O pior de tudo é que a gente ainda gosta, né? Vamos lá. O terceiro desafio. Esse acho que quase todo mundo que teve cavaleiro idoso já passou. É o ronco. Gente, eles roncam mesmo. Quando me perguntam, é verdade que cavaleiro ronca? Eu não posso mentir. Eu não posso fazer uma propaganda enganosa. A raça é divina, é maravilhosa, eles são sensacionais. Quem tem a raça dificilmente troca de raça. Eles são maravilhosos, mas é verdade, eles roncam muito. E o ronco vai piorando ao longo do tempo. Quanto mais velhos eles vão ficando, mais eles roncam. É que nem a gente, né? A gente também, quando vai ficando velho, também ronca, né? E eles roncam, e roncam muito. Então eu também vou dar um exemplo da Maria Joana. A Maria Joana começou a roncar muito mais recentemente, de um ano pra cá, o ronco aumentou. Eu tenho um sono seletivo, não é pesado, porque se eu ouvir um filhotinho chorar, eu pulo da cama correndo, né? A maternidade, né? A UTI neonatal fica bem do lado do meu quarto. E eu ouço os filhotes chorarem. Mas o ronco da Maria Joana não me afeta. Eu posso dormir com ela roncando, não acordo, de jeito nenhum. Mas meu marido começou a acordar e começou a atrapalhar o sono dele. E a gente ficou num impasse por um tempo muito grande. Por vários dias eu tive que sair com ela do quarto e ir dormir no quarto da minha filha, eu e ela, para deixar meu marido dormir. E aí começou a ficar insustentável a situação, né? Eu tinha que escolher entre ela e ele e eu não conseguia tirar ela do quarto. Tudo que a gente fazia, ela não aceitava de jeito nenhum sair do quarto, ela dormia na minha cama. E eu realmente estava muito complicado. Eu não dormia bem fora da minha cama, e aí meu marido não dormia com ela, e aí todo mundo começou a ficar de mau humor, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí, como é que a gente fez? Há esperança, né? A gente começou a colocar, a gente deixa ela dormir pesado no nosso quarto, que nem criança. Depois que ela dorme pesado, que ela começa a roncar, aí a gente leva ela no colo pro quarto das minhas filhas. Minhas filhas não acordam também com o ronco dela. Então eu coloco ela na cama da Larissa, da mais nova, e ela, no começo, ela não ficava. Ela saía, levantava, ia pro meu quarto, ficava raspando a porta. Aí a gente levava de novo, ela voltava, raspava a porta, latia. Olha, foi um mês assim, pelo menos um mês. Até que de tanto a gente levar, ela acabou aceitando dormir com a Lari. Então hoje ela dorme com a Larissa, não acorda ninguém, graças a Deus, continua roncando, porque não tem muito o que fazer, e a gente consegue ter uma noite de sono adequada. Então eu tô contando isso, ai que crueldade, tirou a Maria Joana do quarto dela. Eu sinto falta de dormir com a Maria Joana, assim, de vez em quando eu durmo lá com as minhas filhas e com a Maria Joana, pra matar a saudade. Mas eu sei que ela tá feliz porque tá com companhia e não tá atrapalhando o sono do meu marido. Então a gente tem como ajeitar, né? A gente não pode deixar, lógico que o amor por eles é uma coisa infinita, assim, é muito grande. Mas a gente precisa não deixar isso afetar a rotina da casa, né? A saúde das pessoas e a saúde mental da família. Então tem como mudar. Nossa, nunca mais você vai conseguir tirar do quarto. Conseguimos. Foi difícil, demorou, mas hoje ela ainda não vai sozinha. Eu ainda acho que um dia a gente vai chegar num ponto que a Maria Joana à noite já vai sozinha pro quarto da Larissa. Ainda não estamos nesse ponto. Ela ainda vem pro meu e a gente tem que esperar ela dormir. Mas tá tudo bem. A gente espera, leva, ela pega no sono muito rápido, né? O cavaleiro idoso, eles têm um sono muito pesado. E então tá dando certo, assim. Importantíssimo frisar que quanto mais obeso o cão,
mais ele ronca. Então, se fizer uma dieta também, o ronco pode melhorar, tá bom? Quarto desafio é o calor. Gente, o Cavalier é uma raça inglesa. Eles não estão acostumados, não é que não estão acostumados, né? Mas não foi uma raça feita para passar muito calor. Quando adultos, filhotes adultos, eles aguentam muito bem. Eles vão super bem no calor. Não é aquela raça que passa mal no calor, que não pode dar uma voltinha que passa mal, que nem os braxéfalos mesmo, assim, aquelas raças de focinho bem achatado. Não chega a esse ponto. Mas, conforme eles vão envelhecendo, eles vão ficando mais intolerantes ao calor. Então, se você mora numa casa que não fique ligado ao ar-condicionado direto, e você perceber que o seu Cavalier idoso está muito paradão no calor e tá com uma respiração muito ofegante, no verão é batata. Eu recebo direto vídeo dos meus clientes desesperados porque o Cavalier tá ofegante, achando que é problema do coração, né? O problema do coração não deixa o Cavalier ofegante, né? A gente ainda vai falar sobre isso, mas geralmente o Cavalier ofegante é um Cavalier com calor. Se tiver muito calor, é isso. Tanto é que às vezes eles nem comem muito bem nos dias mais quentes, né? Eles passam muito calor. Eu sempre fui defensora, né, como criadora, de deixar o pelo do Cavalier longo, que eu acho lindo, acho maravilhoso, né? Por isso que eu escolhi essa raça, é um dos motivos, né? Aquele pelo longo arrastando no chão. E eu deixava todos os meus idosinhos também com pelo longo, sempre mantive o pelo deles muito bonito. Teve um verão, deve fazer mais ou menos uns 5 anos, eu tinha a Amanda e a Kiki idosas, já com seus 13, 14 anos de idade. A Kiki foi a primeira reprodutora que eu comprei nos Estados Unidos, minha primeira reprodutora do canil, e a Amanda foi a primeira que nasceu no canil. Elas já estavam castradas, idosas, e foi um verão que teve um calor assim que, nossa, absurdo. E elas ficaram muito mal. As duas, ficavam largadas, deitadas assim, que não levantavam. Eu cheguei a pensar, nossa, acho que elas estão no fim da vida, elas não conseguem nem levantar. No momento, assim, eu levei alguns dias até perceber que podia ser o calor. Mas elas estavam péssimas. Eu falei, eu vou tentar tosar, vou ver o que acontece. Tosei radical as duas. Máquina. Passamos a máquina em tudo, deixamos só a orelha e a cauda das duas. Gente, eu tenho que confessar o que aconteceu. Essas cadelas remoçaram, assim, elas voltaram brincando, pulando. Nossa, mas assim, elas ficaram numa felicidade tão grande, tão grande. Eu já tinha ouvido uma criadora uma vez nos Estados Unidos, conversando com ela, logo no começo da minha criação, e ela falou que tosava todos os velhinhos dela e que eles adoravam. Aí eu falei, não deve ser verdade, né? Mas depois que eu tosei a Kiki e a Amanda nesse verão, olha, o que eu vi, pena que eu não filmei, mas elas remoçaram, nossa, fez uma diferença gigantesca. Elas ficaram muito felizes, elas brincavam, elas pulavam, né? Eu vi que realmente foi o calor. Então, eu acho que se você é contra tosar o Cavalier inteiro, porque realmente a beleza tá no pelo menos uma tosa higiênica extensa do peito até a barriga, deixa tudo aqui embaixo pelado, deixa só o pelo de cima, já ajuda muito eles se refrescarem. Eles já conseguem deitar de barriguinha, como eles gostam de deitar no chão gelado, e conseguem se refrescar. Então, pelo menos uma boa tosa higiênica, ampla, né, pegando desde aqui do começo do peito até virilha, tudo, já ajuda, tá? Eles passarem o verão. Depois, no inverno, pode deixar crescer de novo. Aí no inverno eu deixava crescer, no verão tosava eles, né? E faz muita diferença. Ou ar-condicionado, mas realmente eles precisam de alguma forma para conseguir se refrescar. Então o calor é um ponto muito importante. Quinto
desafio é a surdez. A surdez é muito comum em cães idosos, de todas as raças, até nos SRD, nos vira-latas. No Cavalier tende a ser até um pouco precoce às vezes a surdez. Às vezes a gente tem cães de 6 anos de idade que já vão perdendo a audição, às vezes até antes. Ela está presente mesmo na vida do Cavalier, a surdez. Às vezes eles começam com uma audição seletiva. A gente chama, eles não vêm, mas abre um pacote de alguma coisa, de biscoito para ver, ele vem correndo. Mas depois isso acaba evoluindo. Não são todos os Cavaliers que vão ficar surdos, mas eu diria que a maioria deles vai ficar surda após os seus 9 anos de idade. Tá? Infelizmente a gente tem que lidar com isso. A Maria Joana já está com uma surdez importante, não completa ainda, mas importante. Às vezes eu chego, ela não percebe, eu tenho que cutucar ela e falar oi, aí ela acorda e vê que eu cheguei. Às vezes ela não ouve já alguns barulhos da casa. O sexto desafio, e talvez o mais importante, são as doenças do coração. Como todos sabem, o Cavalier ele tem uma tendência à degeneração da válvula mitral. E eu sugiro intensificar esse acompanhamento do coração do Cavalier, que deve ser anual, a partir dos 7 anos de idade, sugiro que seja semestral. 2 vezes por ano, uma vez a cada 6 meses, seria interessante passar com o cardiologista, fazer o ecocardiograma para ir acompanhando. É muito importante a gente saber como a doença está evoluindo no Cavalier para que ele possa ser medicado, às vezes até antes do aparecimento dos sintomas. Isso é muito importante, porque tem algumas medicações que já comprovadamente retardam a progressão da doença. Então, não esperem o Cavalier começar com sintomas para ir no cardiologista e começar a medicar. Façam check-ups regulares com cardiologistas bons, E se precisar de medicação, já entrem com a medicação. A Maria Joana, ela toma medicação para o coração já desde o começo desse ano. Começou em janeiro desse ano, então começou aos 8 anos de idade. E o último exame foi melhor do que o penúltimo. Então ela teve até uma melhora, que é incomum, mas ela teve até uma melhora no ecocardiograma dela por causa da medicação. Então, sugiro que esse acompanhamento seja bem rigoroso mesmo, bem certinho, e que vocês consigam detectar o momento certinho que o seu cão precisa começar a ser medicado. Quais são os sintomas, Eu falei agora há pouco do Cavalier com calor, ele fica ofegante. O Cavalier ofegante não é um Cavalier com doença cardíaca. O primeiro sintoma do Cavalier é a tosse. A tosse começa devagar e vai ficando cada vez mais frequente. Começou a tosse, significa que o seu Cavalier já precisa de medicação, ele já tinha que estar sendo medicado. Então, começou a tossir, se ele não toma a medicação, já leva no cardiologista, porque já está na hora de entrar com medicação para o coração. Tá? O segundo sintoma é cansaço fácil. Por exemplo, um exercício que ele está acostumado a fazer, a volta no quarteirão que ele sempre dá, ele começa a se cansar para dar essa mesma volta. Então é o segundo sintoma, mas o principal, o primeiro, é a tosse. A tosse no cão, para quem não está acostumado, é difícil de reconhecer. Parece que ele está engasgado, entalado com alguma coisa, mas essa é a tosse no cão, é diferente da tosse no humano. Tá? Então, se ele começar a fazer movimentos como se estivesse engasgado ao longo do dia, isso é tosse, tá bom? E aí é importante procurar um médico veterinário, de preferência cardiologista. Sétimo desafio é a mobilidade. O que é a mobilidade, o cão idoso, não só o Cavalier, pode tender a ter algumas doenças degenerativas articulares, as artroses da vida, bico de papagaio na coluna, às vezes hérnia de disco,
Então, todas essas doenças, elas podem começar a aparecer a partir também de 18, 9 anos de idade. Às vezes não, às vezes mais pra frente. Tudo depende de como foi a vida dele durante a fase adulta, né? Então, como eu falei já em vários vídeos, né? Piso liso, não tem como evitar piso liso. Minha casa tem piso liso, a sua e a de 99% das pessoas do planeta. Todo mundo tem piso liso na casa, né? Não significa que você não pode ter um cão. Mas tenta colocar alguma passadeira emborrachada, ou tapete de sisal, sabe essas passadeiras, nos locais de maior trânsito do cão, para que ele não escorregue. Mantenha os pelos dos coxins, embaixo dos coxins, que são os dedinhos do cão, tosadinhos, se você mora numa casa com piso liso, porque esses pelos, eles ajudam o cão a escorregar, eles prejudicam, né, a mobilidade de um cavalier, principalmente de um cavalier idoso. Ainda mais se estiver obeso, né, ele vai ficar mais prejudicado ainda. Não deixa ele pular na sua cama, mesmo que ele consiga pular na sua cama, pular no sofá, não deixa, ensina ele, coloca aquela rampa ou aquela escadinha, ensina ele a usar essa escadinha, dá para ensinar, também às vezes demora um pouquinho, mas a Maria Joana pulava na minha cama, até a hérnia de disco, né? Depois, agora ela só usa a escadinha e usa muito bem, nem se atreve mais a pular da cama. É um processo, e a gente tem que ter paciência, mas a gente consegue ensinar. Então, isso é muito importante. Se sua casa tem escada e o seu cão te acompanha, porque eles são uma sombra, eles seguem a gente por todos os lugares que a gente vai. Então, tentem minimizar o número de vezes que o cavalier vai subir e descer as escadas, né? Dá para colocar um portãozinho na escada. Então, se você só vai subir para pegar um negócio no quarto e descer, não deixa o cavalier subir junto, né? Se você vai subir e ficar lá em cima, tudo bem, ele vai querer te acompanhar, mas você vai descer e subir, se você descer e subir e descer 10 vezes ao longo do dia, são 10 vezes que aquela coluna vai ficar forçando, às vezes sem necessidade, né? Então pra gente é ótimo ficar subindo e descendo escada, a gente vai fazendo exercício, mas pro cão não é bom, porque o cão não foi feito pra ficar subindo e descendo escada, a coluna dele não foi feita pra isso, né? Então é prejudicial. Ele pode subir e descer? Pode, mas minimizem o número de vezes por dia, né? Se você sobe e desce 10 vezes e puder fazer ele subir e descer 2, já tá muito bom. Você economiza 8 vezes por dia. Pensa isso ao longo de um mês, ao longo de um ano, né? Então a gente vai protegendo a coluna, as articulações dos nossos cães. Então isso é muito importante também. E também vale o check-up também dessas regiões osteoarticulares aí com o veterinário. Existem suplementos excelentes, né, à base de condroitina e outras moléculas que ajudam muito nessas doenças degenerativas. Outras opções são hidroterapia, fisioterapia, acupuntura, natação, né? São coisas que ajudam muito a melhorar a qualidade de vida dos nossos cavaliers idosos. O 8º desafio é em relação aos olhos dos nossos cavaliers. Alguns cavaliers, também não são todos, esse, por exemplo, a Maria Joana não tem, mas alguns cavaliers tendem a ter uma produção lacrimal mais baixa quando eles começam a ficar velhos. Então eles começam a fazer o que a gente chama de olho seco. A produção lacrimal cai e o olho não consegue produzir lágrimas suficiente para lubrificar. Cada vez que o cavalier pisca, ele tem que espalhar a lágrima pela superfície ocular. E se a lágrima está em pequena quantidade, começa a haver o atrito entre a pálpebra e a córnea toda vez que o cão pisca. Isso começa a causar uma irritação ocular. Então os primeiros sintomas que a gente percebe são olhos vermelhos e com muita secreção. Começa a formar secreção e a gente tem que limpar a secreção
2, 3, 4, 5 vezes por dia. Então esse excesso de secreção, que muitas pessoas confundem com conjuntivite, com infecção, nos cães, excesso de secreção, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em olho seco. O cão raramente tem uma conjuntivite bacteriana, é muito difícil, é muito raro. Primeira coisa é medir a quantidade de lágrima que está sendo produzida por esse olho, que é um exame super simples de fazer num médico veterinário que tenha formação em oftalmologia. A gente consegue medir a produção de lágrima e é um teste rápido, barato, indolor e que fecha o diagnóstico. E existe medicação, existem excelentes medicações para isso. Desde lubrificantes, excelentes colírios lubrificantes, cada ano que passa são lançados vários novas moléculas, produtos no mercado, uma melhor que a outra, e outras medicações também que estimulam a glândula lacrimal dos cães a produzir lágrima. Então essa é uma doença reversível, né? Não tem cura, mas tem controle. Né? O olho seco no cão, se não for medicado, ele pode inclusive levar à cegueira. A córnea vai começando a ficar pigmentada, né? Vai ficando preta e leva à cegueira. Agora, se o cão for medicado, e quanto antes a gente começa a medicar, melhor é o resultado. Tá? Uma coisa é a hora que a glândula lacrimal do cão começa a querer parar, a gente já estimula ela com medicação. É diferente de ficar 1 ano com o olho seco, a glândula já quase ter parado completamente e aí a gente querer estimular. Então, quanto antes começar a medicação, melhor o resultado. A minha recomendação, e aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, porque a minha especialização é em oftalmologia veterinária, né? É que todos os cães passem por um oftalmologista 1 vez por ano, tá? Para acompanhar, né? Porque se você percebe que está caindo a produção lacrimal antes do cão começar a ter sintoma, a medicação vai funcionar muito mais rápido, vai ter um efeito infinitamente melhor do que se você levar um cão já praticamente cego, com um monte de secreção, com o olho vermelho. Então, é a mesma coisa que a parte do acompanhamento do coração. Né? O ideal é a gente começar antes do cão ter sintoma. Se perceber que a produção lacrimal está caindo, a gente já começa a medicar. E aí eles vão ter uma qualidade de vida excelente, não vão perder a visão. O 9º desafio é a preguiça. Eu não sabia se eu colocava a preguiça junto com a teimosia, mas aí iam dar 9 desafios e não 10. Eu gosto do número 10. Então eu decidi colocar a preguiça separado. Então a preguiça é o 9º desafio. Eles são muito preguiçosos, né? E cada vez, quanto mais passa o tempo para eles, mais preguiçosos eles vão ficando. A Maria Joana, por exemplo, se eu acordar mais cedo do que o normal, tiver que sair de casa mais cedo, ela não levanta não. Ela fica na cama até o horário dela, né? Às vezes minha filha, ela tá dormindo com a Larissa agora, eu vou levar elas pra escola, volto, a Maria Joana ainda tá dormindo na cama, né? Então, eles são muito preguiçosos. É uma preguiça que, nossa senhora, contagia a gente até. Então esse é o 9º desafio, lutar contra a preguiça do cavalier. E o 10º desafio, finalmente, é o sedentarismo. Então, juntam a obesidade com a falta de mobilidade, a artrose, com a preguiça, com o calor, com a surdez. Tudo isso faz com que o cavalier vai ficando cada vez mais paradão, mais dorminhoco, né? E começa a passar o dia inteiro dormindo. Se a gente não estimular o cavalier idoso, ele pode dormir 20 horas por dia. É muito tempo. E isso acaba virando um ciclo vicioso, né? Quanto mais ele dormir, quanto mais sedentário, mais ele vai engordar, mais atrofia muscular ele vai ter, pior vai ser para lidar com a artrose, e aí começa a ficar muito complicado. Então, a gente precisa agir na obesidade, na mobilidade,
né, no estímulo, no calor, na preguiça, para que o cavaleiro idoso não fique tão sedentário, né? Então ele precisa realmente ser estimulado, acorda ele, chama para brincar, dá uma voltinha. É importante manter a rotina. Ah, mas ele tem problema no coração. Ah, mas ele tem... Tudo bem, dá para nadar um pouquinho, dá para dar uma volta caminhando em vez de ser uma volta correndo. O que dá para fazer? Mas alguma coisa, dá para fazer uma fisioterapia, né? Alguma coisa tem que ser feita para o cão não ficar tão parado assim. Né? A gente precisa estimular, passear, fazer alguma coisa que ele goste, né? Manter uma rotina de exercícios no mínimo 3 vezes por semana. Então tentem encontrar uma coisa que seu cavalier goste de fazer e estimule ele. Por exemplo, a Maria Joana, como ela sempre cresceu a vida toda com muitos outros cães, ela não é muito chegada a brinquedo. Se eu jogar uma bolinha, ela não vai pegar. Né? Mas ela gosta de brincar com outros cães. Né? Então o Caramelo, que é o nosso cavachão, chama ela para brincar, ela brinca bastante com ele. Ela adora brincar com o filhote, mesmo que ela pegou esse instinto da Amanda, da avó dela. Ela é muito mãezona. Então ela gosta de ir para junto dos filhotes e brincar com os filhotes todos. Se eu colocar todo dia ela brinca, ela fica mais ativa, né? Então a gente vai fazendo coisas para que eu levo ela para às vezes ela vai junto para levar as crianças na escola. Ela gosta muito de andar de carro, né? Em vez de Maria Joana, ela deveria chamar Maria Gasolina, mas pelo menos ela levanta, ela vai, ela sobe, desce, enfim. Com cuidado com a coluna, mas pelo menos ela se mexe um pouquinho, né? Então a gente tem que estimular e fazer com que eles tenham uma velhice mais saudável possível, né? Para que eles tenham uma boa qualidade de vida, né? São muitos os desafios? São, mas né, não vou mentir para vocês, né? Não é fácil ter um cão idoso, e não é porque é cavalier, qualquer raça. Eu já tive várias raças e todos os cães idosos sempre deram um pouco de trabalho. A gente também, nós humanos também damos trabalho quando envelhecemos, né? E a única missão de vida do cavalier é nos amar, né? Nos dar carinho, nos dar amor. Então, eu tenho certeza que vocês concordam comigo que nesses anos mais difíceis deles, o mínimo que a gente pode fazer é dar todo o cuidado, todo o amor e todo o carinho que eles precisam e fornecer a melhor qualidade de vida que eles possam ter nesses últimos anos com a gente, que são tão preciosos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não se inscreveram ainda no nosso canal no YouTube, se inscrevam, que eu vou colocar cada vez mais vídeos lá. E muito obrigada pela paciência, por me assistirem. E deixem seus comentários, por favor, se vocês concordam, se vocês têm cães com esses, se vocês estão passando por esses desafios também. A gente quer muito saber, tá legal? Um beijo a todos.